Olá, olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Cibele Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso encontro. Quero muito agradecer a presença de cada um de vocês, tá? Dizer que é uma alegria para mim estar aqui para este momento, inclusive um momento, preciso frisar isso, o momento resultante da minha parceria com a PIP Recursos Educacionais, que é um portal voltado para o apoio e a formação de professores da educação básica. Então, professora, se você ainda não visitou o nosso portal, eu deixo aqui o convite para que você entre, dê uma espiadinha, tá? E fique por dentro de todas as nossas novidades. É um prazer mesmo estar aqui, unindo-me com colegas de profissão, né, para falar de um assunto que é um assunto assim tão caro para mim, a escrita, né, a escrita argumentativa. E falar da escrita mexe muito comigo, porque, na verdade, esse assunto tem sido, na verdade, meu objeto de pesquisa, de investigação, né, dos meus empreendimentos aí de pesquisa já há algum tempo, desde 2008, quando eu me propus a fazer um curso de especialização na Minas. Mais tarde, eu me reencontro com esse objeto durante o meu doutorado, né? Retomo esse objeto para investigação entre os anos de 2013 e 2015. E nos últimos anos também, né? No meu doutorado, eu tenho me dedicado a esse objeto. Sim, embora o meu olhar sobre esse objeto ele tenha se redimensionado, né, ao longo desses caminhos, desses caminhos de pesquisa, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, eu começo investigando, né, a escrita na escola e mais tarde, né, nos últimos anos, no doutorado, redimensionei o foco, então passei a investigar, né, a me debruçar aí sobre a escrita na universidade. Mas o fato é que, né, esse é um objeto que sempre esteve, continua estando no meu horizonte, no meu desejo de aprofundamento, de investigação. Estou muito feliz por esse momento, por ter a oportunidade aqui de conversar um pouquinho com todos vocês sobre esse assunto que nos une aqui, né? A escrita argumentativa na escola, desafios e possibilidades. Bom, é engraçado, gente, que enquanto eu estava pensando, né, em como preparar esse momento, como seria esse nosso encontro para falar sobre a escrita, me veio à tona uma lembrança afetiva muito, muito grande, né? E então eu aqui quero pedir licença, falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que essa lembrança, na verdade, ela tem muito a ver com o modo como eu significo hoje, ainda hoje, a escrita, né? As práticas de escrita. Bom, eu estou falando especificamente do meu processo de iniciação à escrita, então peço aqui licença para abrir um pequeno parêntese para falar um pouquinho disso, porque eu acho que tem a ver com o nosso tema. Tá? Então, é isso. Quando eu estudava, criança, né, nesse processo de iniciação à escrita, não me lembro exatamente o ano, me parece, eu tenho uma vaga lembrança, mais ou menos naquela antiga terceira série. Eu tive uma professora muito marcante na minha vida, sabe? E sempre oportunizava o contato, né, o nosso contato com a escrita. E é claro que ela fazia isso, assim, muito orientada por aquilo que ela acreditava, né, ser o certo. Ela estava ali sendo atravessada, na verdade, por valores, por crenças que vigoravam, né, aquela época. Então, ela fazia aquilo acreditando, né, que era o que ela podia fazer, né, dentro das condições que ela tinha, né, dentro da sua formação, das suas crenças, daquilo que ela achava que era o melhor. E o que ela fazia? Bom, nós tínhamos
religiosamente, todas as quintas-feiras, a aula de composição. Talvez quem aí tem mais de 30 anos também tenha tido essa experiência com a aula de composição, né? E aí, essa professora, então, nas aulas de composição, que aconteciam religiosamente às quintas-feiras, ela dava para gente um tema, né? Tipo, fale sobre as suas férias ou sobre alguma data comemorativa. E aí, né, ela, na verdade, estipulava também o número de linhas do nosso texto. Então, estas eram as condições de produção que a gente tinha, né, para poder escrever ali o texto. Por que eu estou lembrando disso? Na verdade, ela fazia uma coisa muito legal, que era dedicar um tempo especial para a prática de correção de textos. Então, o que ela fazia? Às vezes isso acontecia até dentro da própria sala de aula. Chamava uma a uma até a sua carteira e a gente ia, né? E ela estava ali, sempre a postos, com uma caneta vermelha ponta fina. Vejam bem, não era qualquer caneta, era uma caneta vermelha ponta fina. E aí, conversando com a gente, delicadamente pegava o nosso texto, tomava o nosso texto, lia o nosso texto para a gente em voz alta e começava delicadamente ali marcar o nosso texto, né? Com a caneta vermelha ponta fina. E marcava e resolvia os problemas, e o coração da gente, às vezes, né? Disparava de ver aquele texto todo marcado. Bom, por que eu também estou lembrando disso? Qual é o barato, né? De eu pensar nisso, nesse momento? Depois desse ritual, a professora ainda fazia duas coisas interessantíssimas, tá? E eu estou lembrando disso, apesar de que muita coisa mudou de lá para cá, né, em relação ao ensino da escrita, as concepções, inclusive, de correção. Esta é uma concepção bastante problematizada, né, por alguns autores, por alguns estudiosos, porque depois desse ritual, ela então fazia duas coisas. A primeira é que ela deixava recadinhos, sabe? No texto da gente, recadinhos muito amorosos. Então, esses recadinhos, na verdade, eles ressignificavam ali o olhar da gente sobre o erro, sobre os nossos erros ali, né? A primeira coisa era essa. E a segunda coisa interessantíssima é que ela, então, dedicava um tempo para que nós, os alunos, socializássemos o nosso texto para os colegas na sala de aula. Então, a sala era preparada, o momento era preparado, todos nós ficávamos ali em silêncio para ouvir a produção do colega. Né? Então, naqueles momentos em que a gente ouvia o colega, na verdade, eram os primeiros momentos que a gente estava ali construindo referências, sabe, sobre o nosso texto, porque a gente aprende a partir do outro o tempo todo, né? Então, essa escuta de ficar ali, ouvindo o colega, nos permitia, então, comparar, construir referências, né? Nossas primeiras referências do que seria ali um bom texto, porque a gente fazia essas comparações. E eu vou mais além. Esses momentos me marcaram profundamente, eu, inclusive, estou lembrando deles aqui, porque ali, exatamente ali, naqueles momentos, eu, desde muito cedo, percebi que a escrita tinha uma importância para a sociedade. Ali, naqueles momentos em que a gente dedicava o tempo para ouvir a produção do colega, eu percebi que a escrita tinha um status de poder dentro das práticas sociais de linguagem, né, que a gente exerce na sociedade. Justamente pelo lugar que era atribuído à escrita no processo ensino-aprendizagem, né? Justamente a este lugar. Então, depois disso, fui para o ginásio e logo percebi também o lugar que era atribuído, né, à escrita, tá, nos anos finais da educação básica, era bem diferente. Mas vejam bem, o vínculo já estava estabelecido ali. Então, é no enleio mesmo,
dessas experiências, dessas memórias que eu acredito que eu fui construindo desde muito cedo uma afetividade para com esse objeto que tomo hoje aqui, poder falar um pouquinho para vocês. Bom, nesses tempos assim tão turvos, né, que tem assim desafiado a todos nós, professores, de várias formas, em várias tonalidades, né, tem também mostrado a grandeza, né, a versatilidade do professor. Eu senti que eu deveria aqui, né, fazer esse registro como uma forma, inclusive simbólica, né, de reconhecimento e agradecimento a esta professora que me marcou tanto. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês e dizer, nesse momento, nós somos muito importantes para a sociedade. Poucos profissionais impactam tanto o futuro quanto um professor. Tá? Poucos profissionais contribuem tanto para a formação do sujeito quanto o professor. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. O estudo da escrita e de suas implicações e consequências é uma área de pesquisa tão complexa, ainda que concordemos sobre a centralidade de um núcleo de problemas, é difícil estabelecer ordens de prioridade. Bom, então, pensando nisso, é que eu considero importante aqui estabelecer os limites da minha fala, tá? Pensando nessa ordem de prioridade. Na verdade, a partir de todas as minhas experiências exitosas de sala de aula, das experiências que não foram tão exitosas, mas que foram cuidadosamente pensadas, reavaliadas, porque isso faz parte do processo, né, do professor. Ele precisa estar o tempo todo vigilante às suas práticas. A partir dos estudos, meus investimentos de pesquisa, eu elaborei uma proposta didático-pedagógica que apresenta o que e como desenvolver um trabalho passo a passo com a escrita dos gêneros da ordem do argumentar, por meio de projetos, especialmente de projetos de letramento, né? Uma proposta que também vai dizer o porquê e para que fazer. Tá? É uma proposta que eu posso dizer para vocês que é comprovadamente capaz de envolver os nossos alunos do início ao fim no processo de apropriação da escrita, né? Contribuindo aí a sua atuação nas práticas sociais de linguagem de que participam na vida. Ela é totalmente, estreitamente alinhada aos estudos do letramento, da perspectiva dialógica de língua, de linguagem, a concepção de escrita como processo, como trabalho, né, articuladas aí às abordagens interacionistas. Bom, eu trouxe aqui esse meme, muito propalado, por sinal, em vários espaços, né, institucionais, na mídia, fez o maior sucesso na faculdade. Muitos de vocês certamente devem se lembrar, né, do episódio em que esta atriz, ela foi convidada a ser comentarista, né, do Oscar 2016, e qual foi a surpresa de todos? Ela se limitou a dizer, não sou capaz de opinar, isso mesmo, não sou capaz de opinar. Legal, gostei, bacana, mas se limitou a isso, né, ou seja, não conseguiu ali apresentar uma argumentação consistente, né? Assumir o papel ali que cabia a ela, na verdade, de uma forma, né, como uma autoridade ali no assunto. Bom, eu trouxe esse meme aqui, na verdade, para fazer uma articulação, um ponto de diálogo, né, com o tema que nos une aqui, que é a escrita argumentativa na escola. Até aproveito para dizer, né, que a palavra argumento vem do latim, argumento, né, fazer brilhar a sua ideia. E nessa posição, essa atriz não deu conta, né, de iluminar ali a sua ideia e colocá-la em evidência, né, de uma forma consistente. Bom, o que eu percebo a respeito disso, né, dessa questão da argumentação? Que de um lado, na verdade, a gente precisa pensar que a escola, né, ela reconhece que a argumentação é uma das maiores dificuldades demonstradas pelos alunos, né? Mas de outro lado,
O espaço para que a argumentação se instale efetivamente nas práticas de linguagem, na sala de aula, parece ainda muito mitigado. Aliás, né, o próprio espaço atribuído à prática de escrita, a gente precisa ainda reconhecer que, infelizmente, ele é periférico, né? Embora o discurso sobre a importância da escrita seja revozeado em diferentes tonalidades, em diferentes instâncias. Bom, então eu quero deixar aqui claro que, ao meu ver, o ensino e o estímulo sistemáticos da argumentação deve ser, acima de tudo, um compromisso político-social da escola. Haja vista que saber argumentar é condição imprescindível, né, para que o aluno exerça a sua cidadania, faça valer seus direitos e se posicione no mundo. Bom, mas há aí um outro quadro, né? Eu percebo é o seguinte, que quando a gente pensa no trabalho, contextos da ordem do argumentar, parece, na verdade, haver um hiato, um divórcio aí, entre o que se busca ensinar, o que efetivamente é produzido pelos alunos, em resposta às exigências da escola, e as intervenções necessárias à mudança do quadro, desse quadro descompassado que se instala. Né? Sobre isso, eu quero lembrar aqui os dizeres do Charrodot, para quem a tradição escolar nunca esteve muito à vontade em trabalhar com essa atividade de linguagem, né? Na verdade, com a argumentação. Bom, historicamente, a gente sabe que o ensino da produção escrita nas aulas de língua materna tem passado por mudanças paradigmáticas. Mas, quando a gente pensa na argumentação, quando a gente pensa na escrita, essas mudanças ainda permitem que haja uma problematização. Bom, só que a gente tem uma outra realidade que eu acho importante falar aqui. Não é novidade que a prática escolar ela está circunscrita à fragmentação de saberes e de conteúdos em disciplinas, né? Ainda que o discurso sobre a importância da interdisciplinaridade não seja recente, né? Muitos de vocês devem saber que é um discurso que chega aqui no Brasil na década de 60, importado lá da Europa, né? Quase que como modismo, inclusive. Bom, então, frente a essa realidade, a gente tem uma outra realidade. Muitas vezes o professor, ele fica ali, né, muito preocupado, porque eu tenho que cumprir todo o conteúdo previsto no meu planejamento. Né? Então, ele se sente inseguro, e muitas vezes, em mergulhar nessa ideia dos projetos. Mas eu quero deixar aqui muito bem claro para todos vocês, que eu acredito fortemente, inclusive alinhando-me aqui defesa do Geraldi, e a pergunta motivadora do professor, a grande pergunta, quando nós pensamos no trabalho com o texto na sala de aula, não deve ser ensinar o quê, mas ensinar para quê. O que de fato eu quero que o meu aluno aprenda, né? Apreenda com essa prática, com essa proposta de escrita. Essa é uma pergunta que, para mim, não pode se perder de vista em nenhum momento. Bom, então é pensando nisso que eu proponho o ensino dos gêneros da ordem do argumentar a partir da aprendizagem baseada em projetos de letramento. Porque eu acredito fortemente, né, que essa abordagem, além de contribuir para a apropriação da escrita, guardem muito bem essa palavra, apropriação da escrita, e também para o desenvolvimento da competência argumentativa, ela possibilita, né, um desenvolvimento de uma série de outras habilidades que são necessárias para a continuidade dos estudos, né, desses alunos, para a sua inserção no mercado de trabalho, para a sua atuação na vida, né, sobretudo nessa sociedade do século XXI. Então, eu estou falando de habilidades como trabalhar em equipe, capacidade de resolver problemas, de comunicação, de empatia, de escuta, de autogestão, de pesquisa, de colaboração, respeito à pluralidade de ideias e tantas outras. Bom, e dito isso, um dos resultados que eu quero aqui frisar muito, acho super pertinente para o nosso momento, é esse. Não se aprende a escrever adotando fórmulas, ou aprendendo apenas as formas composicionais do gênero. Ainda que essas formas sejam importantes, né? Saber as características do gênero é importante, mas isso não me garante que eu escreva,
né? Sempre um bom texto. Não, isso não me garante isso. Até porque, gente, se a gente for pensar, o exercício da escrita, ele será sempre inaugural. Por quê? Porque toda vez que eu empreendo o exercício da escrita, os parâmetros de observação da interação, as condições de produção serão outras, né? Eu acho que a escola tem ficado muito assim preocupada com a forma, né? E essa questão da prática é muito importante, né? A partir da prática. Bom, então, dentro dessa perspectiva, dessa linha aí de raciocínio, a apropriação da escrita numa perspectiva processual, que é assumida e a que eu defendo, e não como produto, se dá na e pela atividade de escrita. Se eu quero que os meus alunos aprendam a escrever, eles precisam escrever, exercitar isso. Eu costumo dizer que esse processo de escrita, ele se assemelha ao trabalho de um ourives, sabe? Por quê? Porque ninguém escreve num jato só, né? Quando a gente vai publicar um texto, a gente escreve, a gente com a distância, deixa o texto ficar ali guardado de molho um tempo, não é isso? Depois esse texto vai passar por um revisor, depois ele vai ser publicado, né? Então, eu falo desse trabalho do Ourives, eu estou justamente me lembrando aqui desse trabalho de você tomar distância, de você ver ali, né, as suas escolhas lexicais, o seu repertório, né, os posicionamentos, lapidar o texto. Então, a escrita, ela se dá, no processo, no movimento recursivo de ação, de reflexão e de ação. Isso quer dizer, inclusive, que a prática de reescrita, ela precisa se naturalizar aos olhos dos alunos, porque ela é constitutiva do processo, né? E para isso, professores, meus colegas, é preciso que haja espaço e é preciso que haja tempo para que o aluno possa refletir sobre a sua produção. Bom, dito isso, eu também quero ressaltar aqui que o desenvolvimento das capacidades de linguagem implicada aos gêneros da ordem do argumentar foram potencializadas, né? Os alunos, a partir das atividades que os convocavam ali a ter um protagonismo no processo, eles foram capazes né, adotar estratégias argumentativas, de exercitar na e pela prática a argumentação, tanto oral quanto escrita. Bom, todas as práticas de escrita eram situadas, né? Os alunos sabiam muito bem qual era o seu papel social previsto na interação, qual o seu lugar de fala do outro, né, do endereçamento ali do texto. Enfim, as condições de produção foram bem estabelecidas. E as práticas de escrita significadas pelos alunos, né, sendo ali o tempo todo mediadas, garantindo-se a reflexão sobre o texto. Depois dessa pesquisa, na verdade, uma chave virou para mim. Por quê? Eu estou falando do que especificamente? Eu percebi que, de fato, eu tinha encontrado, né, um caminho, eu tive mais certeza ainda, um caminho acertado para contribuir para a formação crítica dos alunos, né, ao seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento de sua competência discursiva, competência argumentativa, por meio de atividades que, de fato, convocavam os alunos a assumirem o protagonismo no processo de construção do seu conhecimento, porque as aulas, na verdade, elas tornaram-se aulas vivas e não um modelo à parte da sociedade, né? E não um modelo à parte da sociedade. Os alunos precisam sempre compreender que aquilo que se aprende, que se discute na escola, ele vai poder, né, ali aplicar na sua comunidade, né, nas várias situações de práticas de linguagem de que ele participa e de que ele, por exemplo, discute fora dos muros da escola. E aí, mas eu quero deixar claro que eu sempre acompanhei muito de perto, né, as angústias de muitos colegas professores pela frustração em não encontrarem, né, soluções práticas e também produtivas para o trabalho com a escrita. E ainda tem um outro fator que eu quero lembrar aqui, meio a esse contexto, que são as coerções do sistema,
né, que se orienta e responde a uma lógica que é capitalista. Basta a gente lembrar a pressão que muitas escolas, muitos professores sofrem para aí treinarem, né, eu acho que a palavra é bem essa, os alunos para a redação do Enem, né, para esse evento de letramento puramente escolar, o Enem. E de outro lado, nós também temos que considerar aí, né, a situação em que esses alunos se encontram e, na verdade, serem condicionados a se moldarem, né, é, a essa forma que é lá a redação do Enem. Então, assim, de um lado, os professores, muitas vezes, dentro desse cenário aí de coerções de todas as formas, né, eles sofrem. Muitas vezes ele não sabe o que, nem como ensinar, né? De outro lado, historicamente, a gente também tem que lembrar que as práticas de escrita têm sido, a maioria dos estudantes, em diferentes níveis de ensino, uma atividade penosa, né? Na verdade, penosa. Bom, esse quadro, esse que eu acabo de mencionar, eu acho que ele fomenta, em alguma medida, questionamentos, né? Muitas vezes, inclusive, revozeados, principalmente nos discursos midiáticos, não é? Muitos questionamentos, e eu aqui selecionei dois para este momento. Por que o aluno chega ao ensino médio, então, carregando muitas das dificuldades de escrita semelhantes às encontradas no ensino fundamental, as quais os acompanham normalmente em seu ingresso no ensino superior? E como os professores têm trabalhado para transformar essa realidade? Bom, vou deixar muito claro aqui, já deixei e reitero a minha posição de que, se adotar uma concepção de escrita como processo e trabalho desde os anos iniciais, né, estendendo-a aos anos finais da educação básica, provavelmente a escola estará ali preparando o aluno, né, para agir cognitiva, discursiva, interacionalmente, em diferentes práticas sociais de linguagem. Isso é importante que os alunos compreendam também, para que eles ali, né, estejam atentos à construção, né, dos seus posicionamentos, do tom que será atribuído ao texto, da sua imagem de autor ali projetada. E como eu disse e reafirmo aqui, esta, por exemplo, é uma atividade, é uma prática importante, né? Por quê? Porque a gente aprende a escrever aprendendo gestos de escrita, né? Também. Eu quero retomar aqui é, a pergunta, né? Como se corrige? Qual a melhor forma de corrigir, professora? Qual a melhor forma de corrigir um texto? Então, essa pergunta, eu acho que por si só é uma pergunta que, na verdade, ela exigiria um outro webinar, né, dada a sua complexidade, a amplitude, a riqueza desse tema e a importância desse tema, especialmente. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que eu tenho um pouco de implicância com esse termo. Eu não gosto muito desse termo corrigir, né? Correção de textos. Na verdade, estou até me lembrando aqui que correção, ela vem do latim, esse termo, né? Corrigir vem do latim, corrigere, significa corrigir aquilo que é torto, desvio, né? Ali no texto. Então, fica um pouco com a impressão de que o professor ele já vai tomar o texto do aluno como se ele estivesse ali nessa posição de caçar erros, né? De caçar erros ali no texto do aluno. Eu prefiro algo como apreciação de textos, avaliação de textos, análise de textos. Não gosto muito desse termo. Bom, mas ele existe, né? A primeira coisa que eu acho que é importante ressaltar quando a gente pensa na correção é que os alunos precisam saber quais são os critérios, então, de correção, né? Eu estou sendo avaliado em quê, né? E um caminho para isso está justamente nas condições de produção, né? Muitas vezes, a proposta é falha, e isso também vai dificultar ali a responsividade do aluno em relação, né, à prática de escrita.
O outro ponto que eu acho que o professor, ele precisa sempre pensar que a correção por si, né, em si mesma, ela não é importante, mas sim essa orientar o aluno a ele, né, na verdade, ter ali, assumir no seu processo uma reorganização dos seus saberes, né, uma reorganização dos saberes. Bom, por quê? Porque o olhar avaliador do professor, ele interfere diretamente no modo como o aluno ali vai significar o seu texto, no modo como o aluno vai significar, inclusive, o seu próprio percurso individual de aprendizagem, né? E, inclusive, a prática de escrita. Por quê? Lembram quando eu falei no início da minha fala de que aquela professora que me marcou, ela vinha e corrigia, né, os textos, marcava ali delicadamente o texto com a caneta vermelha? Então, bom, se a gente pensar nessa prática hoje, né, se o professor ele vai ali, isso apenas marca, aponta, resolve os problemas do texto do aluno, na verdade, ele pode estar ali contribuindo para que o aluno entenda que os valores, né, em jogo nessa prática que é a escrita, e um dos valores preponderantes é justamente a questão ali da ortografia, né, justamente porque ele vai entender, ele vai construir a primeira referência ali em relação ao seu texto a partir, né, dessa referência que é a correção do professor. Por isso que essa etapa do processo é tão importante, é tão significativa. Bom, eu gosto muito, é claro, gente, eu quero deixar isso muito claro aqui, que eu não estou aqui falando de uma camisa de força, né? O professor, ele conhece seu aluno, ele conhece a realidade dos seus alunos. Mas eu gosto muito da correção interativa, que é aquela proposta pela Ruiz, né? Naquele livro, eu não sei se vocês conhecem, né? Como se corrige redação na escola. Bom, o que é essa produção interativa, essa correção interativa? Na verdade, o professor ele vai ali dialogando com o seu aluno, deixando recadinhos, né, para o seu aluno. E esses recadinhos, na verdade, eles vão sempre assim levar o aluno a retomar o seu texto, a pensar ali as suas escolhas, os posicionamentos, reposicionamentos, o seu repertório, né? Enfim, seu repertório linguístico. E há momentos também nessa correção interativa em que o professor, né, conhecendo a realidade do aluno, ele pode sim propor sugestões de resolução do problema, mas sempre o ideal é que ele convoque o aluno a retomar o seu texto, porque o aluno nunca, como sujeito, nunca é o mesmo, né? Quando ele toma o seu texto, ele não é o mesmo em relação a si, como escrevente, como autor, porque toda vez que eu tomo o meu texto, eu vou uma outra responsividade em relação a ele, né? E o texto também, em relação ao texto, porque esse texto sempre vai ganhar novas formas. Eu espero que eu tenha respondido. Mas dá tempo de mais uma pergunta? Professora Gilmara Rodrigues Casagrande. A pergunta da Gilmara Rodrigues Casagrande. Obrigada, Gilmara, pela pergunta. Professora, como ensinar a argumentar efetivamente na escola e a partir de qual ano de escolaridade? Ok. Bom, Gilmara, a gente tem que pensar que uma coisa, primeiro, que eu acho importante pensar, que a argumentação ela é do discurso, né? O tempo todo a gente argumenta, a gente, a gente julga, a gente avalia, a gente quer o tempo todo ali fazer o outro ter nas nossas crenças, né? Influenciar o outro. Com a argumentação, de alguma forma, né, ela está ali no discurso. Eu acredito sim que a escola deve estimular o ensino sistemático da argumentação, né, inclusive a partir dos anos iniciais.
Já há estudos que mostram, na verdade, é interessante essa sua pergunta que me dá a oportunidade de falar sobre isso. Há estudos que mostram, na verdade, que crianças entre 3, entre 5, 7 anos, elas já conseguem, né, realizar ali um movimento argumentativo. Claro que esse movimento é totalmente compatível com a sua maturidade intelectual. E há estudos também que mostram que tão logo a criança começa, né, a escrever, a produzir textos, o professor pode já introduzir o texto de opinião. Nessa etapa de escolaridade, especificamente, vou falar da outra, das demais, mas nessa etapa, é, o professor, por exemplo, ele pode sempre, né, dar a oportunidade do seu aluno justificar a escolha de um brinquedo, justificar a escolha de um filme. O professor pode ali problematizar uma historinha, uma fábula, aspectos morais, éticos, né? Levar os alunos ali a se posicionarem dentro da sala de aula. E o ideal é, na verdade, que isso se estenda, né, para as demais séries. Eu não vejo as coisas assim tão desarticuladas. Olha, a partir agora do 8º ano é que eu devo ensinar a argumentação. Não, eu acho que isso pode estar sempre muito articulado. E uma coisa que eu acho que é um bom caminho sempre é a polêmica, né? Levar a polêmica para a sala de aula. E bom, eu vou até aproveitar para dizer que nos últimos tempos, né, haja polêmica. Bom, pensando nisso, inclusive, está me vindo aqui à mente, a gente ainda está no mês de novembro, né, e todos nós, eu acredito que todos nós vimos, né, ouvimos, ficamos sabendo daquele acontecimento brutal que aconteceu lá dentro do supermercado, né, de um grande supermercado, na verdade, o Carrefour, lá de Porto Alegre, em que um homem negro foi brutalmente assassinado. Então, justamente no Dia da Consciência Negra. E depois, né, eu pelo menos vi, acredito que muitos de vocês também viram, nosso vice-presidente dizendo, na maior tranquilidade, em rede nacional, né, que não há racismo no Brasil, né? Para o Mourão, não há racismo no Brasil. Então, como não levar isso para a sala de aula? Como o professor deixar em branco é, um acontecimento desse? Se na sala de aula, provavelmente, ele tem alunos negros, já sofreram racismo, alunos racistas, talvez racistas. Se não existe na sala de aula, eles convivem ou conhecem dentro né, da sua comunidade e na sociedade. Bom, pensando nisso ainda, eu posso dizer aqui que acompanhei as manchetes, né, sobre esse ocorrido brutal, e o que eu percebi é que os jornais estavam ali dando, né, vários ângulos para esse acontecimento. Inclusive, uma das manchetes de um dos maiores jornais, da cidade onde aconteceu o assassinato brutal, inclusive dizia mais ou menos assim: homem negro morre em supermercado? Uma coisa assim. Então, como não levar isso para a sala de aula? Como não problematizar isso e dar a oportunidade de os alunos, né, falarem sobre isso? Então, aí eu acho que a gente chega num ponto crucial também, que é a articulação entre a argumentação escrita e a argumentação oral na sala de aula. Porque a argumentação oral, na verdade, ela é importante para a construção da argumentação escrita. Vejam bem, vamos pensar aqui no ambiente da sala de aula. Mesmo que um aluno não participe diretamente de um debate, de uma discussão que seja promovida ali, mesmo assim, esse aluno em posição de audiência, ele está certamente pensando sobre o seu pensamento, ele está reformulando essas ideias, ele está aprendendo, né, as ideias dos outros, pensando sobre isso, elaborando. E outra coisa, né, gente, vamos combinar.
a gente só dá conta de escrever sobre aquilo que a gente sabe, né? Ninguém dá conta de escrever, né? A escrita não é uma inspiração, assim. A gente só dá conta de escrever sobre aquilo que a gente sabe. Só para fechar, porque eu já estou com tô com meu tempo estourado aqui. Só para fechar, eu quero dizer o seguinte, em relação a essa pergunta. E há uma outra coisa que é muito importante também ser pensada nesse trabalho na educação básica, com argumentação. É que existem diferentes modos de construção do conhecimento, porque, na verdade, existem diferentes campos de conhecimento, né? E isso vai se refletir diretamente, muito diretamente, na escrita. Então, é importante que o professor, ele compreenda e conscientize os seus alunos de que o modo como se constrói o raciocínio argumentativo, né, nas ciências, na disciplina de ciências, ou na disciplina de matemática, ou de história, é diferente. Vamos pensar na disciplina de história, por exemplo, né? Lá, você recorrer à fonte documental é essencial, né? Para ali se construir argumentos. É o caso da matemática, que vai ali se consolidar com os números, com as cifras, com as porcentagens, né? Com os gráficos, as ciências, né? Com a observação direta ali dos fenômenos. Então, conscientizar os alunos e o professor também, né? Da educação básica, todas as disciplinas, é interessante que ele tenha consciência sobre isso, né? E que ajude, né? Os alunos a compreenderem que sempre há também as restrições do campo de comunicação, ou seja, as restrições da esfera de comunicação. Eu gostaria agora, então, de pedir também a atenção de vocês para poder falar sobre, na verdade, esse é um momento muito especial para mim, porque eu também aproveito para fazer aqui o lançamento do curso Produzir, né? Intitulado Escrever na Escola e para a Vida, Ensino da Escrita e da Argumentação por Meio de Projetos. Esse é um curso exclusivo. Por que ele é exclusivo? Porque, na verdade, ele foi pensado, totalmente pensado, a partir de muitas pesquisas, da minha pesquisa, né, adaptado, experiências reais da sala de aula, e com resultados comprovadamente positivos, ou seja, o diferencial desse curso é que todas as atividades, todas as propostas, as abordagens, as práticas, tudo foi testado, né? E certamente os objetivos positivos foram muito maiores do que aqueles que não foram tão positivos. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse curso, né, que é um curso, na verdade, voltado para professores de língua portuguesa, tá? De redação do ensino fundamental 2 e do ensino médio. É um curso que é organizado em 10 módulos, totalizando 40 horas, desculpe-me, 40 horas. Nele, você encontrará discussões totalmente conectadas, tá, com as demandas, né? Entrevistei as demandas do nosso contexto histórico, social, articulada aos estudos do letramento, dos gêneros do discurso, abordagens interacionistas, a concepção de escrita como processo e como trabalho, tá? Articulado à proposta da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e também articulado aí a perspectiva das metodologias ativas de aprendizagem. Bom, sobre a composição, cada módulo ele contém aí vídeos curtos, mas vídeos muito esclarecedores, com uma linguagem super clara, acessível, que permitem, na verdade, o aprofundamento e a reflexão sobre as temáticas abordadas em cada unidade do módulo, atividades para leitura complementar, né? Na verdade, é um material de apoio para leitura complementar. Atividades para que o professor ele possa ali testar os conhecimentos adquiridos no módulo, com sugestões de resposta, com gabaritos que já orientam,
né, orientam para um caminho aí adequado ou acertado, como queiram, para se pensar práticas, né, e o trabalho com a escrita e a argumentação na escola, né? E existem módulos que também têm sugestões de atividades, tá, para o professor, tendo em vista, né, essa questão do ensino da argumentação e da escrita. Bom, e ainda eu preciso dizer que todas essas atividades certamente contribuirão, né, para que o professor ele possa ali construir reflexões e adquirir conhecimentos para o direcionamento, mas também para o redirecionamento, né, e planejamento de outras atividades. A temática do curso, ela foi, assim, cuidadosamente pensada, tendo em vista as dificuldades que os professores enfrentam em relação ao ensino da escrita, abrangendo diferentes etapas, desde o planejamento, a prática de correção, né, de apreciação de textos, a prática de reescrita. Tá? Bom, e também a relevância da escrita e da argumentação na escola para a vida. Tá? Bom, por tudo isso, eu preciso também dizer e o curso Escrever na Escola e para a Vida, ensino da escrita e da argumentação por meio de projetos, voltado, né, como eu disse, para professores de língua portuguesa e redação. Esse curso, ele convoca o professor a pensar sobre temas de fundamental importância, né, para o cenário escolar. E ainda deixa eu me ver aqui. E ainda, você terá direito, né? Você terá aí o direito, né? Você será contemplado com 3 bônus, né? O bônus 1, que é o acesso de 1 ano ao curso, né? Você acessa quando, como, onde, quantas vezes quiser. Basta você ter conexão com a internet, né? Bom, o bônus 2, né, que é participar de uma comunidade no Facebook, né, uma comunidade com professores totalmente engajados com o propósito da educação, preocupados em buscar, né, e pensar estratégias inovadoras para o trabalho com a escrita. Tá? E o bônus 3, né, que vocês terão, né, o interessado, aquele que de fato, né, quiser dar um passo além, conhecer, né, esse curso, se sentir motivado a participar desse curso, poderá também ainda participar de 2 webinários ao vivo comigo, a discussão e para tirar dúvidas do conteúdo e das atividades do curso. Além disso, né, o participante, na verdade, ele vai receber um certificado de participação, que pode valer para concurso, horas complementares, né, para agregar aí o seu currículo. E eu posso dizer, como professora, como pesquisadora, né, com certeza esse material didático, ele foi pensado, né, nessa realidade do professor, né, na sua realidade, como eu disse, né, nesses desafios que ele enfrenta com o trabalho da produção escrita, do ensino, né, da produção escrita. E o material didático, na verdade, o curso oferece, com certeza, poupará muito o seu tempo, né, o tempo do participante, em relação ao planejamento de suas aulas. E também eu acredito fortemente, né, já no início do desenvolvimento das propostas, o participante, o professor, certamente poderá perceber a mudança de postura de seus alunos, que é aquilo que enche o professor, né, de carinho, de alegria, enfim. Bom, minha equipe está me dizendo aqui, na verdade, que não há muitas perguntas, mais perguntas, mas que em outro momento
eu posso gravar vídeos e aí tentar responder a essas perguntas, socializar essas respostas, ou mesmo fazer uma live só para responder as perguntas, né, para dar continuidade a esse momento, tá? Respondendo todas essas questões. Bom, e eu preciso dizer que se alguém, né, se interessar neste momento ou se interessar num outro momento em conhecer, né, este curso, basta agora, nesse exato momento, para quem quiser, neste momento, conhecer um pouco mais, obter mais informações, poderá clicar no botão aqui embaixo desse webinário, tá? Preciso dizer que as vagas são limitadas, as inscrições já estão abertas e também a questão da garantia. Se em até 7 dias o participante considerar que o curso não atende às suas expectativas, né, não tem problema nenhum, é só mandar um e-mail para o portal que o seu investimento será totalmente devolvido. Gente, olha, muita gratidão pela paciência, pela atenção, pelas perguntas. Eu espero que esse momento tenha sido um momento, assim, fecundo, continuidade sempre, sempre, sempre de novas reflexões. Então, eu agradeço imensamente, tá? pela presença, pelos comentários, pela presença das pessoas, amigas, colegas de trabalho, de pesquisa, que me prestigiaram aqui, por todas as pessoas que eu não conheço, mas que a partir de agora, certamente, este momento é importante para que a gente crie aí um vínculo. E é isso. Muito obrigada.